Fala galera, beleza? Estamos de volta aí mais uma semana para fazer a nossa boa e velha análise semanal. Tivemos êxito mais uma semana na análise que foi feita e, bom, é só continuar seguindo que o resultado vem, beleza? Vamos começar pelo índice do dólar, né? O DXY. Nada muito significativo em termos do mensal, né? Só um ponto importante que a gente precisa sempre observar, que eu venho falando já há algum tempo, é que existe alguns pontos onde o preço sempre vai reagir, tá? E um desses pontos é a mínima do mês anterior, ou da semana, ou do dia, não importa, tá? Mínimas e máximas são regiões de liquidez. Se a gente observar, sempre que o preço toca, ele tende a ter algum tipo de reação. E isso é importante também para a gente conseguir identificar possíveis reversões. Por exemplo, tinha uma semana, um mês aqui, né, que fechou de alta, vindo já dessa rejeição. Outro mês, alta, fechando acima. Esse mês o que ele fez? Ele já não fechou acima, né? Ele fez um sweep e ficou contido dentro do range do mês anterior. Isso é um sinal, possível sinal de que nesse mês aqui a gente experimentaria um mês de baixa, tá? Então eu sempre tenho esses pontos marcados, por quê? Porque nessas regiões eu posso mudar a direção do que eu estou vendo para a semana, que foi exatamente o que aconteceu, né? Diferente aqui do. Aliás, em conjunto, a gente tem aqui um Fair Value Gap no semanal, tá? Se a gente observar o gráfico, ele vem fazendo um movimento de baixa aqui, nessas últimas semanas, tá? O preço tá meio que num range ainda nessa região aqui, tá? Só que a gente tá na parte superior desse range e eu ainda acredito que o dólar vai perder um pouco de força, tá? Mas enfim, quando o preço chegou nessa região, que foi o que a gente havia conversado na semana anterior, conseguimos identificar aqui que ele consumiu a mínima do mês anterior. E a partir desse consumo, a gente começou a ver uma reação do preço, certo? Então, se a gente for no diário aqui, isso está muito mais claro, né? A gente tem uma ideia muito melhor do que eu tô dizendo. Então, a gente tinha aqui liquidez, a gente tinha fundos iguais, a gente criou mais liquidez, até que o preço consumiu essa liquidez e imediatamente após o consumo ele já começou a reverter, beleza? Essa semana ele fez o movimento que eu esperava que ele fizesse, né? Um dos movimentos que eu esperava que ele fizesse. Eu tinha imaginado que ele pudesse vir aqui antes e descer, ou descer, né? E chegar nessa região e ter realmente uma reversão. Porque, pronto, por todos esses pontos que eu mostrei para vocês, certo? A gente vê o dólar fechando na sexta-feira acima, aqui na quinta, né? Movimento forte. Na quinta foi um movimento muito grande de recuperação. Já na sexta a gente viu um candle fechando acima, né, da máxima de quinta e quarta, mas ainda assim contido nessa região de grande rejeição, né? Então a gente ainda tem o preço numa região de grande rejeição. Eu ainda continuo vendo movimento de baixa pro índice do dólar, tá? Como essa região aqui já foi uma região no semanal mitigada, tá? Para eu pensar em mudar meu bias e comprar nessa região, eu preciso ver o preço abaixo dessas mínimas praticamente iguais que ele fez aqui na quarta e quinta, beleza? Explicando um pouco melhor aqui no 4 horas, esse é o movimento que eu acredito que vai acontecer para a semana. O preço vai vir consumir a liquidez deixada aqui, mitigar possivelmente esse Fair Value Gap do semanal e aí começar a apresentar um movimento de baixa, né? Como eu havia marcado também na semana anterior, a gente tinha esse Fair Value Gap que estava dentro de 4 horas dentro do Fair Value Gap do semanal e foi exatamente onde houve a rejeição do preço, né? Então
tinham vários fatores aqui que me faziam pensar que o preço nessa região pudesse reverter, e foi o que eu disse, né? Consumo da mínima anterior, mínimas relativamente iguais, mínimas relativamente iguais, Fair Value Gap do semanal, Fair Value Gap de 4 horas, e isso se refletiu numa valorização do dólar, tá? Essa valorização, ela não está atrelada a nenhuma notícia, simplesmente o mercado está reagindo a pontos de liquidez, realização de lucros, aumento de posição, tá? De exposição. Mas para a semana eu acredito num dólar um pouco mais fraco, certo? A única notícia mais importante que a gente tem para a semana, ela está na sexta, né, que é o PCE. Então é a única notícia que eu acho que vai trazer algum movimento mais forte. Tá? Por conta disso também, a gente pode ter uma semana inteira do mercado lateralizando e na sexta ele realizar o movimento, né? São hipóteses, mas em geral eu vejo uma baixa, certo? Passando aqui dando um olho no dólar mensal, no euro dólar. No mensal a gente também teve a captura da máxima, né? Cenário idêntico ao índice do dólar. No semanal a gente fechou uma semana muito feia, né? Uma rejeição muito grande logo depois de consumir essa máxima. Por conta disso, a gente também teve aqui o fechamento de um Fair Value Gap nessa região, tá? No diário, temos alguns pontos, né? Algo relevante que fez o preço reverter. Então, a gente tem que olhar à esquerda os pontos de liquidez, certo? Que o preço foi deixando ao longo do tempo. E começar a unir esses fatores. Então, depois de um consumo de uma máxima de um mês anterior, já vejo logo ali uma falha em quebrar acima de uma região de liquidez, muito possivelmente o preço vai começar a reverter. Tá? Se a gente pegar toda essa subida, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles, né? A gente teve 6 candles diários de alta. Vai chegar um momento que esse preço precisa... que as posições precisam ser liquidadas para garantir lucro, certo? E depois voltar a entrar no mercado novamente. Então, esses são os fatores que me levam a mudar a minha direção, né? Então, eu combino o que eu estou vendo ali no índice do dólar com o que eu estou vendo no euro e eu tenho uma ideia do que fazer, né? Então, para essa semana, eu continuo vendo uma entrada de posições compradas no euro USD, né? Eu só não vi o euro mais forte na paridade, porque depois eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o relatório COT. Né? Para quem não sabe, é o Commitment of Traders, é o compromisso, o contrato que os traders, os grandes players têm aberto. Na verdade, o relatório traz mais do que isso, mas eu foco nos fundos, digamos, nos hedge funds, nos players não comerciais, tá? Por assim dizer. Depois eu não vou entrar muito em detalhe o que é o COT, tem muito vídeo no YouTube. Qualquer dúvida é só procurar que vocês vão encontrar. Mas enfim, eu não acredito que o euro, ainda em Libra e afins, teve uma disparada porque as posições compradas no dólar aumentaram, né? Da semana passada para essa teve uma mudança significativa e por isso está dando uma segurada, mas daqui a pouco a gente vê isso. Para o diário, aqui eu tenho um ponto de interesse, que é essa mínima, né? Esse swing low interna, e tenho esse Fair Value Gap do semanal. Então, o movimento que eu espero que o preço vai fazer vai ser esse consumo aqui, dessa mínima do 4 horas, que também é a mínima ali do diário, né? Uma liquidez interna desse range. E a partir daqui ele comece um movimento de alta, beleza? No GBP tá um pouco mais feio, digamos. O preço está bem acima aqui dessa máxima do mês anterior, tá? Ele não esboçou tanta reação por conta da máxima em si. A gente não viu essa reação por conta da máxima. Essa semana, ela não foi a semana que consumiu a máxima, né? Foi a semana anterior.
Mas a gente teve o mesmo tipo de reação se a gente for olhar para o semanal. Consumiu a máxima, teve reação, certo? A gente vem de 3 semanas de alta, até nessa semana o preço falhar e fazer uma nova alta, beleza? Isso deixou um Fair Value Gap aqui, uma região de possível correção no preço. No diário, a gente, depois do consumo da máxima da semana, a gente viu o preço revertendo, né? Esse candle de quinta-feira foi um candle muito forte, fechou essa região e inverteu o fluxo aqui. A gente também tem esse Fair Value Gap aqui no diário, tá? Que agora pode ser usado talvez para mandar o preço um pouco mais abaixo, não sei, mas são regiões interessantes de a gente procurar mudar o bias caso chegue nessa região e apresente motivos para isso, beleza? No geral, ainda vejo alta. Se a gente pegar esse aqui é o nosso último range, a gente está bem abaixo aqui chegou abaixo dos 50, tocou nesse Fair Value Gap aqui do diário. Não vi motivos ainda para pensar em venda 100%. Isso aqui para mim não diz nada. Preciso ver um melhor desenvolvimento do preço, ou seja, o preço voltar aqui, testar, falhar e fazer novo topo, aí sim continuar uma tendência. Por enquanto, eu não vejo baixa, tá? E para a semana que eu espero no 4 horas, basicamente é esse tipo de movimento, certo? Abrir a semana, mitigar um Fair Value Gap, induzir um movimento, capturar a liquidez e reverter. Então, eu estou vendo isso aqui para a semana, tá? Eu quero mostrar uma ferramenta para vocês. Não é uma ferramenta, mas é um conceito introduzido pelo ICT, Michael, que é o SMT, né? Smart Money Technique. Depois procurem também no YouTube, tem muito vídeo, não vou ficar aqui falando sobre isso, tá? Mas o que consiste basicamente? Basicamente é observar a divergência de movimento entre o índice do dólar e as moedas que têm o dólar como base ou cotação, né? No caso, comparando o índice do dólar com a libra, eu consigo, isso aqui é a minha semana, aqui eu tenho o gráfico do DXY, do índice do dólar, e aqui eu tenho o gráfico da libra, né? Então, se euro-dólar é relacionado, né, é cotado, o euro cotado em dólar, eu tenho a moeda base, o euro, e a moeda cotação, o dólar. Esses movimentos de topo, topos e fundos, eles deveriam ter digamos, uma coerência. Então, se o dólar faz topo, o euro tem que fazer fundo. E assim por diante. Como eles são inversamente correlacionados, né? Aonde eu tenho topo no dólar, eu deveria ter fundo no euro. E quando essa divergência acontece, eu tenho uma Smart Money Technique, ou seja, houve uma manipulação de preço no euro, no caso, para mandar o preço mais para cima. Tá? Então eu consigo ver isso através da formação dos topos. Então se a gente olhar aqui, eu tinha um topo, aqui eu tinha um fundo. Esse fundo foi mitigado, sweepado, varrido, consumido, mas esse topo não. Então isso aqui me diz que houve uma divergência entre a movimentação do dólar, do índice do dólar com o euro. E eu consigo utilizar isso para saber a partir de qual momento eu vou ter uma movimentação mais forte, uma disparada, um acréscimo de volume no preço. Quando isso acontece, eu procuro o primeiro ponto, o primeiro indício, um fair value gap, um order block, um breaker ou um change state of delivery para confirmar essa divergência, né? E olha que depois que isso aconteceu, o preço acelerou. Tá? Aqui a gente teve outro na semana, a mesma coisa. Tinha um topo e aqui eu tinha um fundo. Aqui eu tinha uma máxima que consumiu esse topo, mas o fundo nunca foi tocado. Então eu tenho uma divergência. Logo após essa divergência eu tive a primeira aceleração, a troca de estado, né, no change state of delivery, porque
Porque aqui eu fiz o sweep e mudei a direção do mercado. E depois o preço acelerou, certo? Aqui, se a gente for olhar na Libra, mesma coisa. Eu ainda não tenho a confirmação, mas eu tinha um topo aqui que foi consumido. E aqui eu tinha um fundo que não foi consumido. Mas eu ainda não tive nenhum tipo de confirmação. Qual que seria uma confirmação? Pronto, seria o preço, por exemplo, inverter o estado de entrega, ou seja, tinha esse candle de alta, ele ser completamente invertido, né, um fechamento de preço abaixo dessa região, eu tenho uma confirmação desse SMT, beleza? Se a gente olhar no euro, nem sempre eles vão acontecer no mesmo ponto, tá? Eu vou começar do fim para ficar mais fácil, mas olha aqui, eu tinha um topo, tinha um fundo, topo consumido, fundo consumido. No euro não aconteceu, tá? A região que aconteceu o SMT aqui foi uma região diferente da Libra, mas aconteceu, foi confirmada também por esse order block, tá? Aqui a gente teve uma dupla confirmação, tanto um order block aqui no índice do dólar, quanto um change state of delivery aqui no euro, tá? Então são ferramentas que vocês conseguem aplicar para procurar movimentos, mudança de movimento ou continuação de movimento, onde vai entrar volume, tá? Isso tudo aqui é aliado à análise que a gente tem na semana, certo? Então, baseado no que a gente analisou na semana, eu consigo definir o que eu vou fazer em relação à tomada de posição, tá? Isso é o SMT eu uso bastante, tá? Principalmente para pegar e tentar identificar os pontos de mudança da semana, onde vai acontecer realmente a inversão ali na formação do candle semanal, beleza? Agora uma outra ferramenta que eu queria falar com vocês é sobre o COT, né? Como eu disse para vocês, existe um relatório que mostra a posição líquida dos players do mercado e a gente consegue tentar entender um pouco da direção, né, que esses players estão tomando em relação ao mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar a Libra para a gente dar uma olhada. Esse relatório ele é composto pelos players não comerciais, que é onde a gente vai focar, e o que eles chamam de players não comerciais são os players especulativos, são hedge funds, traders, enfim, tá? São players não especulativos. Essa é a coluna que importa, essa é a parte do relatório que importa pra gente. Então aqui eu tenho uma quantidade de posições compradas, a quantidade de posições vendidas, a mudança nessas posições em relação à semana passada, ao último relatório emitido, que foi dia 9/7, nós tivemos um acréscimo de 47 mil contratos futuros comprados na Libra, certo? E um decréscimo de 241 contratos futuros vendidos na Libra, tá? Essa parte aqui trata do Open Interest, que diz respeito às posições abertas, né? Então, de 100% das posições que foram abertas nesse intervalo, mantém-se 65,3% dos contratos comprados. Ou seja, há um interesse muito grande por parte dos especuladores em que a Libra se valorize, certo? E um interesse muito baixo em que ela se desvalorize. Se a gente for comparar o gráfico dos não comerciais aqui, a gente tem um open interest muito maior na compra do que na venda, tá? Então isso mostra que a Libra ainda pode subir, tá? Então a gente usa essa informação com base na análise gráfica para ter mais confluência em relação à direção que a gente pretende tomar no mercado, certo? Existem mais outros gráficos aqui, tá? Que vocês podem observar. A quantidade de compras que são adicionadas ao pool semana a semana, só vem subindo,
semana a semana, só subindo, certo? Na Libra. As posições compradas são mínimas, né? Tão mínimas assim, vem caindo. Teve uma queda pequena em relação à semana anterior para essa, mas a quantidade comprada é infinitamente superior, certo? Vamos dar uma olhada também aqui no euro. O euro, as posições também compradas aumentaram, não como da Libra, mas aumentaram. Em compensação, as posições vendidas teve um declínio maior, certo? A força, né? Como é que eu vou explicar isso? Mas os traders no euro não estão acreditando tanto. Olhem que as posições compradas, apesar de elas terem sido aumentadas aqui, as posições compradas teve um open interest muito baixo, né? Teve uma diminuição, assim, comparado com o open interest da Libra, por exemplo, esse número é muito menor. Então, existe uma confiança maior de que a Libra vai se valorizar do que o euro, usando essa comparação, tá? Mesmo assim, a gente ainda tem mais players comprados do que vendidos no euro, tá? Isso tudo, pessoal, se reflete na política econômica, né? Se vocês observarem, por exemplo, a Libra não está a cortar juros. Eles não têm perspectiva de corte de juros. O euro já começou a cortar juros. O dólar tem uma perspectiva de corte de juros na taxa de juros já mais recente, para setembro talvez. Isso tudo se reflete aqui na posição que os players tomam. Então, se eu vou manter um juros alto na Libra, é muito mais vantajoso eu comprar Libra, certo? E isso vocês conseguem tirar informação com base nesse gráfico, tá? Se a gente for olhar as posições long, elas tiveram, né, vem num declínio. Aqui essa curva começa a se inverter ainda, mas nada que supere, digamos, esse topinho aqui, né? Mas ainda assim, a gente vê um acréscimo de posições já a 2 relatórios. As posições compradas, vendidas, perdão, têm caído também, né? O que é bom. Bate com a nossa análise. E agora dá uma olhada aqui no índice do dólar. O índice do dólar, digamos, é o que está dando uma segurada, né? Eu tenho que achar ele aqui, eu me perdi. Aqui. Depois eu quero mostrar uma cena aqui no Bitcoin. O índice do dólar, ele é o que está dando uma segurada nos outros pares, né? A gente pode ver que teve uma diminuição pequena, não houve acréscimo nas posições compradas, houve uma diminuição pequena, mas em contrapartida houve uma diminuição maior nas posições vendidas, tá? Mas ainda assim, ó, as posições compradas têm um open interest gigantesco, ou seja, das posições que foram abertas, elas se mantêm, né? Ainda se mantém em 78%. Se a gente olhar aqui, a maioria dos players ainda se mantém long no dólar, né? Acreditando na força do dólar, porque ainda não teve nenhuma menção clara de corte de juros. Apesar de todos os dados econômicos apontarem para isso, o Fed não sinaliza, não dá nenhum tipo de indício de que isso vai acontecer. E se for acontecer, nem de quando, né? O que a gente consegue ver é que as posições long têm diminuído, tá? Já há 3 reports, eles têm diminuído. As posições short também, ou seja, é a migração dos traders para outros ativos, para outros índices, certo? A gente consegue ver isso muito bem. E, por último, dá uma olhada aqui no índice do Bitcoin, né? Teve um aumento, tá, nas posições compradas, mas um aumento maior foi nas posições vendidas. Então, o mercado, em geral, não acredita muito na valorização do Bitcoin, né? Mesmo a gente vendo o gráfico subindo e tudo mais, o mercado não acredita muito nessa valorização do Bitcoin. As posições long aumentam significativamente, né? Pelo menos a Trace Reports, a gente tem um aumento nessas posições.
E também tem um aumento nas posições short, o que é engraçado, né? O mercado dividido, né? Entre compras e vendas. A gente não tem uma direção clara aqui do que fazer, certo? Eu vou deixar o link desse site que mostra aqui o índice COT, tá? Para vocês na descrição do vídeo. E, bom, pessoal, é isso. Para mais uma semana, espero ter contribuído com vocês. Lembrando, eu tenho parceria com a Equity, tá, galera? É uma excelente corretora, eu tenho meu capital lá. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer a corretora, eu também tenho um link aqui na descrição do vídeo onde vocês podem estar acessando e pronto, conhecendo a corretora. Se for do interesse de vocês, abrir conta, tá? É isso. Um abraço, bom fim de semana para todos, uma excelente semana de trade. Tamo junto e é nóis.